Olá, eu sou Cristiane Miller, advogada do escritório Miller e Garcês, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós somos uma assessoria jurídica especializada em condomínios e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre a parte jurídica de condomínios. Primeiramente, o que a gente pode dizer é que o condomínio ele é um conceito de formas de relacionamento de várias famílias dentro de um mesmo espaço, podendo ser condomínio de forma horizontal, casas, ou condomínio vertical, que são apartamentos. E esse condomínio hoje no Brasil ele é regido pelo Código Civil. A maior parte da legislação que rege o condomínio está dentro do Código Civil brasileiro. Lógico que nós temos a Constituição Federal, que todos devemos seguir, que é a nossa lei maior, mas o condomínio específico tem um capítulo dentro do Código Civil. E ele tem 27 artigos que regem a vida em condomínio. E dentro desse Código Civil está descrito várias normas, desde que as atribuições do síndico, questões de inadimplente, a questões de como deve ser uma assembleia, e tudo isso a gente pode encontrar ali no Código Civil, nos seus artigos. E o condomínio em si, ele também é regido pela sua convenção condominial, que é registrada logo no início da formação do condomínio. Em regra, a construtora elabora esse documento e registra no cartório de imóveis que o condomínio é registrado. Essa convenção ela é um principal conjunto de regras que tem dentro do condomínio. Ela gera várias regrinhas para que os condôminos possam ter um melhor relacionamento, para que o síndico possa seguir da melhor forma possível e conduzir a vida dos seus condôminos, dos seus vizinhos. E também temos dentro do condomínio o regimento interno. O regimento interno ele é um documento elaborado pelos condôminos, que o certo é que ele seja feito numa assembleia, onde todos possam votar esse documento e elaborar juntos esses artigos, pois são eles que vão determinar aquelas leis cotidianas do condomínio, aquelas regras básicas do cachorro, do barulho, de questões de mudança, questões de vivência, do dia a dia dos condôminos. Então ele é um documento que é utilizado mais no dia a dia. O principal documento de dentro do condomínio é o regimento interno. Todos aqueles que moram dentro do condomínio, eles se são submetidos à convenção e ao regimento interno. Esses dois documentos são de extrema importância, mas eles não podem e não devem ferir ao Código Civil e à Constituição Federal. Tudo aquilo que está determinado na Convenção Condominial e no regimento interno que não segue o Código Civil não tem validade. Então, quando ele é elaborado, ele tem que ser elaborado por um advogado de competência que tenha conhecimento das normas gerais, para que ele não cause problemas para as futuras gestões do condomínio. E quando há alguma modificação na lei, ou quando essa convenção ou esse regimento ele já passou um determinado tempo de utilização, conforme a vida vai evoluindo, o cotidiano vai mudando, a convenção condominial ela é um documento de um pouco mais difícil de ser alterado. Ele tem um quórum específico que a lei determina, que é de 2/3 de condôminos. Então ele é um documento um pouco mais forte e por isso ele é um documento mais difícil de ser alterado. Então, caso no seu condomínio essa convenção já esteja defasada, ela já não esteja de acordo com as normas gerais do cotidiano, da vida daquelas pessoas, o condomínio tem que se unir, juntar 2/3 de proprietário, elaborar uma assembleia específica e fazer a alteração dessa convenção e registrar no cartório de imóveis que foi registrado o condomínio. Já o regimento interno, existem duas teorias. Uma de que ele pode ser alterado pela maioria simples dos presentes, ou seja, faz uma assembleia específica para alteração do regimento interno e determina quais são as mudanças, é feita a votação e o registro desse regimento interno. Lógico que as convenções podem vir determinar qual é o quórum específico para mudança e alteração de regimento interno. Caso a convenção determine qual seja o quórum específico, as assembleias deverão seguir. Se na sua convenção diz que para mudar um regimento interno tem que ser 2/3, 1/4 de condôminos, então a alteração de regimento interno tem que seguir esse quórum específico para ter validade. Caso não siga esse quórum específico, ele pode ser contestado e pode dar problema mais para frente para as futuras gestões.
Então esses dois são os básicos, os documentos específicos de dentro de um condomínio. Então, outro assunto que nós temos muito importante para tratar de condomínio são os tipos de assembleia, né? Geralmente o síndico divulga o edital de assembleia, os condôminos olham aquele edital e acham que todas as assembleias são iguais. Na verdade, nós temos 3 tipos de assembleia, que são 3 tipos que a legislação determina. Um primeiro deles é a assembleia especial, que são poucas vezes utilizadas, que são para aqueles casos que acontece uma situação de emergência, caiu um muro, né, uma parte do condomínio foi danificada por uma enchente, uma situação de calamidade que o síndico tem que resolver de última hora, se não resolver naquele dia pode causar um transtorno maior. Então o síndico publica esse edital da Assembleia Especial para pedir auxílio dos condôminos para resolver de forma ligeira, né, para sanar o problema em si. Outro tipo de assembleia que nós temos são a assembleia ordinária. São aquelas assembleias que são certas que tem que ocorrer no condomínio, ou seja, as assembleias de eleições e prestações de conta. Essas assembleias o síndico ele é obrigado a fazer. Se o mandato dele é de 1 ano, antes de finalizar 1 ano, ele tem que convocar uma assembleia ordinária de eleição. E todo ano tem que ter assembleia ordinária de prestação de conta, porque os condôminos tem que ter assembleia de prestação de contas. Por quê? Porque o síndico é obrigado a passar como que está a situação financeira para os condôminos. Lógico que os condôminos têm o acesso livre às contas. Todo dia, todo mês, o condômino, qualquer pessoa pode ir lá até o síndico, pedir para analisar o balancete mensal, verificar onde está sendo gasto o dinheiro, qual fornecedor foi contratado, mas anualmente o síndico é obrigado por lei fazer essa prestação de contas. E nós temos também as assembleias extraordinárias. Essas assembleias extraordinárias são aquelas para discutir assuntos diversos. Instalação de câmeras, o síndico quer fazer uma divulgação de uma melhoria que está acontecendo no condomínio, pedir a opinião dos condôminos de uma determinado assunto, ou uma discussão sobre vai trocar uma janela, um modelo de janela ou não vai. São essas situações no geral de que o síndico pode convocar uma assembleia extraordinária. Um assunto também que é muito falado, que os síndicos ligam muito, os condôminos ligam muito para nós e nos perguntam como que é feita uma assembleia de destituição de síndico e também da equipe dele, caso seja necessário. Essa é uma assembleia muito complicada, muitos condomínios que passam por isso têm um desgaste muito grande, mas infelizmente algumas vezes por atitudes do síndico é necessário. Então como que funciona? O Código Civil ele determina que o síndico tem que convocar as assembleias e caso o síndico não convoque uma assembleia, ela é possível ser convocada por 1/4 de condôminos, ou seja, 1/4 de proprietários. Caso tenha esse pedido de destituição de síndico, geralmente o síndico não convoca essa assembleia, né, porque ele mesmo vai ser destituído, então ele se recusa a fazer essa assembleia. Isso os condôminos se reúnem, fazem um pedido com 1/4 de assinatura de proprietários, tem que ser proprietários, inquilino não pode assinar essa lista, parente próximo também não, tem que ser proprietário. Então essas pessoas se juntam, totalizam a quantidade de 1/4 e fazem a divulgação de um edital. Caso tenha uma administradora, vão até a administradora e solicitam para que ela faça a divulgação deste edital de pedido de destituição de síndico. Esse edital ele tem que colocar o tópico de destituição de síndico, pode-se acrescentar um tópico de eleição de novo síndico, mas ele tem que vir fundamentado. Ele tem que dizer qual é o motivo, por má gestão, por, vamos dizer, desídia do síndico, ou abandono mesmo do cargo, aquele síndico que não fica no condomínio, que viaja 6 meses e fica 2 dias no condomínio. Então ele tem que vir com um fundamento. Lógico que os fundamentos para a destituição do síndico tem que ter muita cautela, porque não tem como dizer que o síndico está desviando um dinheiro, está fazendo atos ilícitos, se os condôminos não têm uma prova, porque isso pode gerar um transtorno tanto para a vida daquela pessoa, daquele síndico, como da vida daquelas pessoas que estão alegando essa situação, sem uma prova específica, né? Então essa é uma assembleia específica para a destituição do síndico, convocado por 1/4 de proprietários. Chegando-se na assembleia, a decisão é por maioria simples. Quem for na assembleia pode se votar por sim ou por não para a destituição desse síndico.
E lógico que o síndico tem que se assegurar da defesa dele, tem que dar uma opção para ele se defender, para ele falar o que ele fez, o que ele não fez, se é real ou não, se os condôminos vão querer ou não que ele seja destituído. Como nós estávamos falando sobre condômino, condômino é aquele proprietário do imóvel, é aquele que está na matrícula do imóvel, é aquele que realmente é responsável pelo imóvel. O inquilino é aquela pessoa que paga um aluguel mensalmente, é uma pessoa que ocupa de forma temporária, muitas vezes por um período longo, mas é de forma temporária. O imóvel, o que o condomínio vai agregar em si de melhorias, não gera patrimônio para o inquilino, gera para o condômino, que é o proprietário. O inquilino ele pode participar das assembleias, porque realmente ele tem interesse, é um lar que ele está morando mesmo de forma temporária, mas para ele poder fazer parte das votações, de determinações, deliberar nas assembleias, ele tem que estar munido de uma procuração. A procuração tem que vir do proprietário e essas procurações, em regra, são simples, desde que a convenção ou regimento interno não traga uma determinação maior para elas. São procurações simples, dizendo que o inquilino pode participar e votar na assembleia específica do dia tal e uma assinatura do proprietário. Caso a convenção ou regimento interno estabeleça que essa procuração tem que ser registrada em cartório, tem que ser uma procuração definitiva ou não, aí o condomínio e os inquilinos vão ter que seguir. O que acontece com a questão de parentes de proprietário? O irmão que mora no apartamento do irmão, a mãe que mora no apartamento do filho, o filho que mora no apartamento do pai. Essas pessoas, elas acabam também não tendo poder de voto. Por quê? Quem tem voto é quem é o proprietário. Mas essas pessoas podem votar sim, desde que também estejam munidas das procurações, da mesma forma do inquilino. E também, caso o proprietário, naquele dia da assembleia, não possa comparecer, ele pode escolher um amigo, um parente, uma filha e escrever uma procuração específica para aquele dia e pedir para que essa pessoa compareça à assembleia e ele tenha o poder de voto também, sem problema algum. Uma situação muito comum em condomínio que nós falamos, que é o nosso foco principal de trabalho, eu acho que a maior preocupação de todos os síndicos hoje, de todo o condomínio em geral, são os inadimplentes. O que acontece? O condomínio ele só tem uma forma de receita, que é a taxa mensal de condomínio, tanto as ordinárias, que são aquela taxa fixa, quanto aquelas taxas extras, que são para uma melhoria, uma reforma, um investimento no condomínio. Então é a única fonte de renda, o condomínio não tem como arrecadar um dinheiro de um evento, alugar, às vezes tem condomínios que tem aquelas salas embaixo de comércio para locação, mas isso são as minorias. Então, o condomínio, a única fonte de renda é a taxa mensal. Isso é uma dificuldade muito grande, porque o inadimplente, ele geralmente são aquelas pessoas que não pagam a taxa de condomínio, que oneram o condomínio e deixam o condomínio com menor renda. E com isso, a gestão do síndico não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para fazer melhorias e acaba atrapalhando, gerando um transtorno na vida daquelas pessoas que pagam em dia suas taxas, dos adimplentes. Então, o que o síndico pode fazer? O síndico pode contratar um advogado para encaminhar essas unidades para execução, para cobrança judicial. Faz todas as tentativas de forma extrajudicial, com ligações, com notificações. Caso aquelas pessoas realmente não tenham interesse em pagar, são pessoas que não têm uma forma de negociação tanto com a administradora quanto com o jurídico do condomínio, infelizmente essas unidades devem ser encaminhadas para execução. E hoje o novo Código de Processo Civil, ela trouxe uma inovação para o condomínio, ela trouxe um benefício, vamos dizer assim, para o condomínio. Porque hoje o título de condomínio, a dívida de condomínio, ela é considerada um título executivo. Como que funciona isso? Ela é feita de forma de execução de título extrajudicial. É um processo considerado mais rápido, um processo mais ágil, que demanda menos tempo, porque o devedor ele já tem uma dívida líquida, o juiz já entende que aquela dívida ela é líquida, não tem como alegar que não é dele, lógico que todo mundo tem seu direito de defesa, mas então fica mais fácil de fazer a cobrança. Essa nova cobrança ela está disposta no novo Código de Processo Civil, no artigo 784, no inciso 10. E ela diz o seguinte: os créditos referentes às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovado, são títulos executivos extrajudiciais.
Então esse processo é um processo mais rápido, mais célere. Quando o advogado distribui ele, o juiz analisando a petição inicial, vendo todos os documentos que estão anexados ao processo, é emitida uma intimação por oficial de justiça ou por AR para o devedor. E esse devedor ele é intimado em 3 dias efetuar o pagamento do débito sob pena de penhoras de seus bens. Isso acontece o seguinte: a pessoa é intimada, recebe a cartinha e ela tem a opção de efetuar o pagamento em 3 dias ou, infelizmente, seus bens podem ser recaídos a penhora. As penhoras inicialmente é feita penhora de conta bancária, depois penhora de veículos, motos ou carros e posteriormente a penhora do próprio imóvel. A dívida de condomínio, ela pode sim vir recair ao imóvel, mesmo que aquele imóvel seja considerado um bem de família, porque o seu bem de família, ele pode ser para você, mas a dívida de condomínio você está lesando outras famílias. Então a única forma de se penhorar um bem de família é por dívida de condomínio. E, infelizmente, caso o inadimplente, por passado por todo esse trâmite processual, não tenha feito um pagamento, não tenha feito uma negociação para a quitação de seus débitos, o seu bem pode sim vir a recair uma penhora e ser leiloado e ser usado o dinheiro para saldar a dívida da sua taxa de condomínio. Isso infelizmente acontece, mas que é uma medida que o síndico tem que tomar, pois ele tem que pensar no corpo de todos os outros condôminos, em todas as outras pessoas que estão morando naquele condomínio, que é um valor que vai beneficiar a todos, não é somente ao síndico. Então, quando o síndico encaminha essa unidade para execução judicial, não significa que ele não gosta da pessoa, que ele não tem afinidade com aquele condômino. Ele está pensando nos demais, ele está pensando num conjunto. Então, ele tem que agir dessa forma para que ele tenha certeza Então, o síndico, quando ele age dessa forma, não significa que ele não gosta da pessoa. Ele está agindo dessa forma para cumprir a determinação legal do compromisso que ele assumiu de ser síndico. Outra situação que nós vemos em condomínio são aquelas situações de que a pessoa pede para alterar o nome no boleto de condomínio. E como que acontece isso? O nome do boleto de condomínio, ele tem que vir no nome do proprietário. Por quê? O proprietário, que é aquele título gerado em nome dele, e isso demonstra que ele é responsável pela dívida. Tem muito inquilino que liga nas administradoras, na contabilidade e pede para alterar para o seu nome. Infelizmente isso não é possível. Por quê? A dívida de condomínio é referente ao imóvel. O imóvel, somente o proprietário que tem vamos dizer assim, as determinações legais sobre ele. Então, o boleto de condomínio tem sim que vir em nome do proprietário. Não tem como trocar esse nome a cada mudança de inquilino, a cada mudança de pessoa que reside nesse imóvel. Então, todo síndico deve sempre estar acompanhando a atualização do regimento interno e da convenção. Lógico que as assembleias, no geral, cada assembleia os condôminos vão decidindo alterações de normas, vão estabelecendo novas regras para que a vida dentro do condomínio fique da mais harmoniosa possível. E o certo é pegar essas novas regras estabelecidas e fazer uma atualização geral do regimento interno, para que fique mais fácil a localização de uma determinada regra, de uma determinada norma a ser cumprida. E com isso faz-se o registro sempre observando o que a convenção diz sobre o core específico para alteração. Bom, o que a gente sempre pensa é ser um síndico de condomínio. Síndico de condomínio, quem pode ser um síndico? Síndico pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, residente ou não dentro do condomínio. E físico ou jurídico, o que isso quer dizer? Pode vir uma pessoa de fora ser síndico do seu condomínio, desde que ele seja eleito para isso. Jurídica, o que significa ser uma pessoa jurídica para ser síndico de um condomínio? Hoje tem as administradoras. Hoje, para ser síndico de um condomínio, pode ser administradora, pode ser um síndico profissional, que tem cursos específicos para isso. Tem pessoas que se capacitam especialmente para ser síndico de um condomínio. Então, caso esse síndico profissional venha até uma assembleia e seja votado para ser síndico do seu condomínio, ele pode ser eleito. Caso a pessoa seja condômino, morador do condomínio, ele tem que estar adimplente com as suas obrigações para poder ser um síndico, para poder se candidatar. E o Código Civil ele estabelece então isso, que a assembleia que escolhe o síndico, ele pode ser condômino ou não, morador ou não, pessoa física ou jurídica. Ele estabelece que o mandato do síndico pode ser de até 2 anos, nunca mais do que isso, mas pode se o síndico ter uma reeleição. Caso a convenção ou o regimento venha ao contrário a isso, ele não tem validade, pois
o síndico pode sim se reeleger. E o que acontece sobre a remuneração do síndico? A remuneração do síndico ela vai vir estabelecida na sua convenção ou no regimento interno. Esses dois documentos que vão estabelecer se o síndico vai ter isenção, se o síndico vai ter isenção e uma remuneração, ou se vai ter só uma remuneração. Qualquer forma de remuneração ou isenção do síndico encarrega impostos, ou seja, o síndico tem que recolher INSS, se extrapolar o teto, tem que recolher imposto de renda. Isso tudo a administradora, a contabilidade orientará o síndico da melhor forma possível para que ele cumpra as exigências da lei com relação aos impostos. O síndico, quando é um condomínio muito grande, ele precisa geralmente de uma ajuda, que é aquela pessoa que é caracterizada como subsíndico. Geralmente em condomínios que tem várias unidades, vários blocos, né, é eleito um síndico geral, que é aquele responsável maior pelo condomínio, e para aqueles blocos é eleito um subsíndico, que é aquela pessoa que vai substituir o síndico na sua ausência, e também é aquela pessoa que vai auxiliar o trabalho do síndico, porque duas pessoas trabalhando pelo bem comum dá um efeito muito maior de realizações. O subsíndico, ele não vem determinado no Código Civil quem pode, quem não pode, ele não tem um artigo específico para ele. A lei de condomínio, ela determinava que o subsíndico, ele tinha as atribuições dele, que era suprir o síndico na sua ausência, e que o mandato também não poderia estar, que o mandato dele também não podia... Pode continuar. E que o mandato do subsíndico também não podia ser superior a 2 anos, sempre seguindo a mesma gestão do síndico, e que também a sua remuneração também tem que vir estabelecida em convenção ou regimento interno. Quem vai determinar se o subsíndico tem algo a receber é o regimento interno ou a convenção. E o subsíndico é indicado que ele seja condômino, ou seja, que ele seja proprietário de um apartamento, para que ele possa ter o maior interesse possível naquela situação, que ele zele o condomínio porque é algo dele, é uma propriedade dele. E dentro da gestão de um condomínio também é eleito, além do síndico, o subsíndico, é eleito o conselho fiscal e consultivo. Tem condomínios que tem conselho fiscal e consultivo, tem condomínio que tem fiscal ou consultivo. Isso depende de cada convenção, de cada regimento interno, mas a legislação fala de conselho fiscal. Fiscal é aquele conselho que serve para auxiliar o síndico para verificar sobre as contas, sobre as contratações, sobre um auxílio do síndico. Não é aquelas pessoas que vão ficar ali, né, perturbando o síndico, por que está gastando isso, por que não está gastando. São pessoas que servem para auxiliar o síndico na hora de realizar as funções, de trabalhar em equipe, de verificar se o síndico, lógico, está utilizando o dinheiro de forma correta, para verificar se o síndico não está agindo de maneira errada, mas não é aquela pessoa contrária ao síndico, pelo contrário, é uma pessoa ao lado do síndico, para que trabalhe sempre no melhor possível para o condomínio. Essas pessoas são eleitas em regra pelo Código Civil, que ele estabelece 3 membros, tem que ser condôminos, ou seja, proprietários. Inquilino não pode ser conselheiro, irmão de proprietário não pode, uma pessoa que está ali morando por um tempo também não pode, tem que ser condômino. Condômino é aquele proprietário, é quem está no registro da matrícula do imóvel. Então essa pessoa, somente essas pessoas podem ser conselheiros fiscais. Isso é o que determina o Código Civil. E também o mandato dele não pode ser superior a 2 anos. Em regra, as convenções e os regimentos internos, a maioria dos casos que nós analisamos, o conselho consultivo ou o conselho fiscal, ele não tem uma remuneração, mas nada impede da Assembleia, do regimento externo, estabelecer uma remuneração para eles, pois eles irão trabalhar em prol do condomínio, né? Então, isso não, se a convenção proibir, infelizmente o conselho fiscal não tem remuneração, mas se não tiver essa proibição, pode sim ser feito uma determinação em Assembleia. Então, pessoal, um assunto mais tratado em condomínio, voltando um pouquinho do que nós já conversamos, é sobre a inadimplência em condomínio. A inadimplência, como eu disse, é a situação mais crítica que um síndico enfrenta. E hoje nós temos vários casos, assim, situações que a gente pode passar para vocês, é que muitas vezes o síndico fala para o condômino, o síndico vem até o advogado, pega todas as informações que nós falamos, que sim, o imóvel pode ser penhorado, que a conta bancária dessa pessoa pode ser penhorada, o síndico vai até os condôminos, conta isso, mas muitas vezes os condôminos não acreditam, né? Os proprietários falam, não tenho tanta certeza, acho que é conversa do síndico para fazer eu pagar.
Porque o condômino ele vai deixando para a última hora, ele vai deixando a última conta do mês a ser paga a taxa de condomínio. E ele não pensa que aquele dinheiro é para o bem dele, é para o bem do próprio imóvel dele, para a valorização do imóvel, para melhorias da área comum. E a gente tem muitas situações a seguinte, que o condômino ele acha que não vai ser penhorado o imóvel, que acha que a conta bancária dele não vai ser penhorada. Então, durante toda a tratativa que nós fazemos de forma extrajudicial, numas ligações, em conversa, em e-mails, explicamos como é que é o processo judicial, a pessoa se recusa a fazer uma negociação, não leva a sério o que falamos, é iniciado um processo de execução, mesmo assim a pessoa não tem interesse em fazer uma negociação, não tem interesse em fazer o pagamento do débito. Quando chega aquela situação assustadora da conta bancária ser penhorada, ou do imóvel ter a anotação na matrícula do imóvel de uma penhora, aí aquela pessoa vem de forma desesperada para o advogado e fala, agora eu quero negociar. Mas infelizmente às vezes a situação já é tarde, porque o condomínio já conseguiu penhorar um valor na conta bancária. Vai parcelar agora para esse condômino se o dinheiro já está inteiro na mão? Então é uma situação complicada. Então o que a gente tenta trabalhar com os condomínios é isso, é mostrar para que todos que o dinheiro arrecadado com a taxa de condomínio, ela é visando uma melhoria para todos os moradores. É visando uma melhoria para a área comum, que o síndico que eles elegeram com certeza tem um interesse em fazer melhorias para todos, benefícios para todos, para que o imóvel seja valorizado, para que a convivência seja melhor, para que a vida dentro daquele lar seja melhor. Então o que a gente tenta é mostrar para os condôminos que a taxa de condomínio é de extrema importância. E com essa nova lei, eles vão ser executados, os inadimplentes podem ser executados, os inadimplentes podem sofrer penhora e pode ter seus bens perdidos em razão dessa dívida. Então, para nós finalizarmos aqui nossa conversa hoje, o que nós temos para dar de orientação para o síndico, para os conselheiros fiscais, para o subsíndico e para toda aquela equipe que faz a gestão de um condomínio entre em contato com as administradoras, entre em contato com o advogado, procure um advogado especializado em condomínio. A área jurídica é muito ampla, então hoje o síndico ele deve buscar aquelas pessoas que trabalham especificamente com condomínio para poder ter a melhor orientação possível, porque o síndico ele tem responsabilidade civil, criminal, administrativa, então ele tem que sempre estar embasado na forma da lei e isso é muito importante. Busque profissionais capacitados, busque pessoas que querem ajudar o síndico, né? E eu estou à disposição de vocês, o que precisarem, nossos contatos vão estar à disposição, telefone, e-mail. O síndico que tiver alguma dúvida pode entrar em contato, mande um e-mail para nós que estaremos à disposição para respondê-los. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.